Olá, boa noite. Prefeitura inicia levantamento populacional das áreas próximas aos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Este é um dos nossos destaques e veja também. Secretaria de Segurança Pública lança aplicativo para consultar fichas criminais durante as abordagens. Advogado suspeito de ameaçar ministros do STF é ouvido pela Polícia Federal. E a bola rola para CRB e Bahia pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Você vê agora no Jornal do Estado. O advogado Adriano Argolo, suspeito de ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal, é ouvido pela Polícia Federal. As conversas que deram origem ao inquérito policial 4781 já estão com o advogado Adriano Argolo, acusado de ameaçar o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. O jurista prestou depoimento na sede da Polícia Federal. A minha expectativa é que eu não seja indiciado, porque as acusações assacadas contra mim não procedem, são mentirosas. Eu não escrevi nenhuma ameaça a nenhum membro do STF e muito menos ao próprio STF. No dia 21 de março, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do advogado, no bairro de Guaxuma. Na ocasião, apenas o celular foi levado. De posse de outro aparelho, Adriano Argolo se defende e mostra que tem apenas uma rede social, o Twitter. Ele afirma que nunca teve uma conta no Facebook. As mensagens foram oriundas do Facebook. Eu não tenho Facebook, nunca tive Facebook e não pretendo ter Facebook. A única rede social que eu tenho é o Twitter, é a rede social Twitter, do qual eu tenho 28 mil e poucos seguidores e faço posts, sou crítico de uma certa forma, genérico ao judiciário brasileiro, pelas decisões, pelos rumos que tomou o judiciário brasileiro, e sou crítico, logicamente, ao governo Bolsonaro. Nervoso e visivelmente abalado, o advogado, que já tem 24 anos de carreira e é membro de várias instituições ligadas ao direito, diz que vai lutar para provar sua inocência. Ele afirma que é alvo de perseguição profissional e denuncia a forma como o inquérito foi conduzido. Me sinto perseguido aqui por alguns grupos aqui de Alagoas, alguns setores, mais ou menos desde 2015, 2014, por aí. E provavelmente uma pessoa que tenha um acesso às instituições, um poder institucional, fez isso. Eu acredito que, eu não quero crer que isso partiu das próprias instituições, ou seja, da própria Polícia Federal, de gente da própria Polícia Federal ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu respondi as perguntas feitas pelo Dr. Bernardo Adame Abraão, que é o delegado da Polícia Federal, porque eu sou inocente, eu não conhecia o processo, não sabia o teor das acusações. Quando eu vi que eram essas acusações, eu disse, não, eu vou responder. E respondi, eu nego com veemência, categórico, com galhardia, que não fui eu que fiz essas ameaças. Nunca fiz essas ameaças. A Secretaria de Segurança Pública lançou um aplicativo de consultas para pesquisa em tempo real de fichas criminais durante as abordagens. A ferramenta é de uso exclusivo das polícias civil, militar e dos agentes de aproximação Ronda no bairro. Em entrevista coletiva, o governador do estado apresentou a nova ferramenta no combate ao crime, o aplicativo Quimera. É um passo importante para auxiliar o policial civil, militar, o perito oficial no exercício do seu trabalho. Ao invés dele ficar sendo obrigado a fazer ligação de celular ou estar falando por rádio, ele vai ter num banco de dados, no que a gente chama de BI, todas as informações necessárias a respeito do que aconteceu anteriormente, se ele precisar buscar a placa de um carro, pesquisar quais são os antecedentes criminais de um cidadão, se ele precisar checar se aquele cidadão já deu entrada no sistema prisional ou não, ele fará tudo isso agora por meio de um aplicativo no celular e não utilizará os meios tradicionais. A ideia do governo é simplificar o acesso e tornar ágil a consulta de informações sobre pessoas e veículos. Isso durante as ocorrências e operações
orientações. A Quimera é um aplicativo que integra vários bancos de dados e que foi elaborado pela TI da Segurança Pública com a finalidade de facilitar a vida dos policiais, bombeiros e peritos que estão na ponta, que estão na rua. Então, tudo que a gente puder facilitar a vida de quem está na sua atribuição, no seu serviço policial, bombeiro e perito, nós iremos fortalecer. Sem dúvida alguma, quando você diminui o tempo do policial preenchendo um BO, facilita uma busca num banco de dados, você está potencializando o policiamento que está posto na rua em defesa da sociedade alagoana. O aplicativo recebeu o nome de Quimera por agregar múltiplas funções. Nos últimos meses, as polícias civil e militar e agentes de aproximação do Ronda no Bairro passaram por um treino para poder usar o aplicativo. A tropa já está, uma boa parte já com conhecimento para usar o aplicativo e iremos continuar nessa formação para que todos que fazem segurança pública tenham facilidade em acessar esse aplicativo e facilitar a sua vida no dia a dia, no serviço do combate ao crime. O governador ainda apresentou um balanço que revela a diminuição no número de homicídios de janeiro a março, se compararmos com o mesmo período do ano passado. A redução não está nos surpreendendo, ela está nos dando força para seguir o trabalho adiante. A Prefeitura iniciou hoje o levantamento populacional das áreas de atenção que ficam próximas aos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro. 2.000 famílias devem ser visitadas até o dia 17 de abril. Nós conversamos com a assistente social Suzana Lobo, que está à frente do mapeamento. Vamos conferir. Essas áreas de atenção é uma área que já tem um histórico, né? Um histórico de deslizamento, com problemas de chuva na quadra chuvosa. Então, a Defesa Civil mandou a poligonal e nós organizamos a equipe para fazer um levantamento populacional. Quantos idosos, quantas crianças, quantas pessoas existem nessa área demarcada, que começa da Gruta do Padre até o comecinho, passa o Mutange e o comecinho de Bebedouro. Agora, durante este trabalho, também são passadas orientações aos moradores? Sim, que momento de chuva, aquela orientação que a Defesa Civil já vem passando para eles com o pessoal dele, né? Que muita chuva, procurar uma casa de parentes e se abrigar, né, para não correr o risco, porque não tem risco de deslizamento agora. A gente só está fazendo para colocar no plano de evacuação. E ainda falando da situação do bairro do Pinheiro e proximidades, depois da grande especulação e de muitas dúvidas com relação às rachaduras, a Braskem falou com a imprensa pela primeira vez após a decisão judicial de bloquear R$100 milhões da empresa. O desnível no banheiro do apartamento de Pierre preocupou o professor, que já mora no bairro há 20 anos. Recentemente, ele descobriu que o edifício está em uma área de risco do bairro. Já fez o cadastro para o aluguel social, mas não recebeu o benefício. Angustiado com o período chuvoso que se aproxima, ele pede mais agilidade do poder público. Eu fiz o meu cadastro. Agora, espera-se 20, 45 dias no máximo para poder sair no Diário Oficial, para poder sair no banco, para você ir lá pegar um valor de R$1.000. Até lá tudo pode acontecer? Até lá tudo pode acontecer. Eu quero crer, tenho fé em Deus, nosso Senhor, que o pior não vai acontecer. Depois que a Justiça determinou o bloqueio de R$100 milhões das contas da Braskem, a empresa adotou algumas medidas, assinou um termo de cooperação e iniciou obras de infraestrutura e engenharia para minimizar o problema do Pinheiro e adjacências. Elas são medidas emergenciais de engenharia, né? A instalação de uma drenagem superficial, né? O preenchimento dos vazios que já foram detectados superficiais no bairro, com tecnologia, com tramas, né?
a instalação de DGPS, que é um equipamento que mede qualquer movimentação do solo, né? De pluviômetros que podem medir a quantidade de chuva, né? E a gente deve já começar na quinta-feira ou sexta uma análise com um robô móvel nesse subsolo, tentando por imagem identificar problemas pluviais, problemas de vazios e que permitirão, com novos dados, ampliarem os estudos e permitirão ações mitigatórias para que a gente possa enfrentar a quadra chuvosa que se avizinha. Para o representante do movimento SOS Pinheiro, as ações vieram de forma tardia. Nesta quarta-feira, os moradores vão fazer um ato público na Igreja Menino Jesus de Praga. Essas iniciativas de cooperação, a Braskem já devia ter feito isso a partir do momento que ela se instalou aqui, porque possivelmente ela já sabia das consequências dessa exploração. O laudo final da CPRM só deve ser divulgado no dia 30 de abril. Mas segundo o diretor de Relações Institucionais da Braskem, caso o laudo aponte a culpabilidade da empresa em relação aos danos causados nos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, a mineradora vai agir de forma responsável e arcar com todas as consequências. Nós não iremos, de forma nenhuma, nos esquivar da responsabilidade se, ao final dos estudos, na conclusão dos estudos ficar claro qualquer envolvimento da empresa com os problemas do bairro. No próximo bloco, a gente fala de decisão, porque o CRB enfrenta neste momento o Bahia pelo jogo de volta da Copa do Brasil. É já já.